Vence o Stade de Reims e consegue chegar nas quartas de final da Copa da França de novo. A equipe que na temporada passada foi finalista, perdeu para o PSG, consegue uma vitória por 3-0, jogando dentro de casa contra o Le Mans e tá aí mais um passinho próximo de outra final. Agora vai esperar o próximo confronto nas quartas de final. Bom, vamos entender o que foi que aconteceu nesse jogo. O Reims, esse duelo, né, é um duelo de Ligue 2, ou seja, de duas equipes que jogam a segunda divisão do campeonato francês e que estão empatadas na classificação agora. Em agosto do ano passado, na rodada 4, as duas equipes se enfrentaram, foi 1-0 para o Reims e dessa vez foi 3-0, porque o Reims conseguiu se organizar muito bem ofensivamente, fechou os espaços da equipe do Le Mans. Vamos para os 11 iniciais que estarão aqui na tela enquanto eu falo. Eu peço desculpas já pelo meu francês, que não é dos melhores, tá? Olierro, claro, equipe da casa, né? Olierro, Nitamon, Sekiné, Akiem, Palois, Léonie Diarra, Gnabé, Darami, Patrick e Boyang. Esses foram os 11 iniciais da equipe do Reims. Do outro lado da equipe do Le Mans, a gente teve de iniciais Atfu, Eyun, Yohu, Voyer, Ribelin, Rosignon, Loré, Hamoudi, Boadé, Guillarmo e Luvambo. Esses daqui foram os jogadores que iniciaram a partida pela equipe do Le Mans. Claro, as duas equipes trouxeram nomes que não são tão utilizados dentro da Ligue 2, mas que eram importantes para poder dar até um respiro para o elenco. Um grande ponto na equipe do Reims, por exemplo, foi que Nakamura começou no banco, ele entra no segundo tempo e ajuda muito na construção das jogadas. E do lado do Le Mans, o Kouachi entra só no segundo tempo, é um jogador que consegue ter uma saída de bola bem interessante. Como é que eu vi esse jogo, né? Eu fui a comentarista do jogo aqui para o Brasil, na Sportnet. Lembrando que a Sportnet tem a Copa da França com exclusividade e o jogo está aqui no YouTube. Vou deixar aqui no detalhamento, né? Se você quiser assistir o jogo completo. Mas a gente viu um Reims muito mais propositivo do que a equipe do Le Mans. O Le Mans estava jogando no 3-5-2 e teve dificuldade nessa saída de bola. Vou deixar até aqui o esquema tático do Le Mans. Primeiro, teve dificuldade nessa saída de bola porque precisava que os seus alas descessem bastante para ajudar defensivamente. E principalmente pelo lado esquerdo, né? O Boadé teve muita dificuldade. Quem estava fazendo, quem era o zagueiro pela esquerda, era o Voyer. E o Voyer, quando subia para dar o bote no atacante pelo lado direito de ataque da equipe do Reims, que em alguns momentos estava sendo o Diarra, em outros momentos estava sendo o Boyang, que eles estavam sempre mudando de posição, ele deixava um espaço nas costas. E esse espaço estava gerando cruzamentos na área do Le Mans. Isso foi corrigido quando o Boadé desce e o Le Mans começa a fazer uma linha de 5 ali, muito, muito organizada. Só que isso faz com que a equipe não tenha força nos contra-ataques, porque é uma grande característica do Le Mans a utilização desses corredores laterais, que a equipe consiga subir com velocidade, que a equipe consiga ter um volume ali. Dos 26 gols que foram marcados pelo Le Mans, pelo menos 16 foram a partir de cruzamentos, sejam escanteios, cruzamentos altos, cruzamentos baixos dentro da área, mas sempre a equipe busca a ofensividade a partir dos cruzamentos. Isso não estava acontecendo justamente por não ter o apoio dos alas. Isso mata ofensivamente o Le Mans. E isso é um mérito completamente do Reims, porque a equipe consegue fechar os espaços, consegue ter muita versatilidade a ponto do Léonie, que é um jogador meio campista, um meio armador, mas que ele estava fazendo em alguns momentos o papel também de segundo volante, ele sobe. E ele começa a receber essa bola ali junto dos atacantes. Então, foi um Reims que conseguiu estrategicamente apagar a ofensividade do Le Mans. Mérito do Reims, não demérito do Le Mans. O Le Mans conseguiu se moldar ao longo do jogo, mas não teve força a partir do próprio elenco. No segundo tempo, o Le Mans consegue ter algumas mudanças interessantes, como, por exemplo, a entrada do Bourrabá
que foi anunciado no domingo, 1º de fevereiro, ele entra e ele consegue mudar esse jogo. Ele consegue dar mais dinâmica. Ele consegue trazer mais velocidade para a equipe, mas não é suficiente, porque do outro lado, que entra? Entra o Nakamura, entra o Dan Soko, e entra o Ibrahim para ser o centroavante de referência, e entra o Benatab, que é um jogador que desequilibra também. Então o Benatab, inclusive, faz o último gol da equipe do Rams. Então, a diferença dos dois elencos pesou para a estratégia que foi utilizada. Então, a estratégia do Rams funcionou melhor do que a estratégia do Le Mans, mesmo que a equipe estivesse usando os seus reservas, né? Um time bastante misto. Mas eu quero saber de você. Você assistiu esse jogo? Se sim, deixa aqui nos comentários. Quero tua opinião. Quero saber como é que você viu isso. Como você viu meus comentários. Você viu esse jogo? Você viu meus comentários. O que você achou também dos meus comentários? Fico aqui aguardando a nossa interação. Fechado? Até o próximo jogo. Tchau, tchau.